Conta-se que em tempos distantes existiu um rei chamado Shahryar, na Índia. Esse rei era um cavaleiro poderoso, que conquistou até os territórios mais distantes do seu país, e que deitou a sua vontade até os súditos mais resistentes, e que depois de se tornar senhor da terra, do governo, dos súditos, se instalou no trono e mandou um dos seus vizires buscar uma jovem filha de nobres para que ele se casasse. O vizir trouxe a jovem, o rei se casou com ela, satisfez seu apetite nela a noite inteira, e quando nasceu a manhã, mandou que a matasse, e o vizir obedeceu. Na segunda noite, ele mandou que o vizir trouxesse a filha de um dos militares do governo. Se casou com essa jovem, e pela manhã mandou que a matasse, e o vizir matou. Na terceira noite, o vizir trouxe a filha de um dos mercadores da cidade, e o rei satisfez seu apetite nela a noite inteira. E quando chegou a manhã, mandou que a matasse, e o vizir matou. E assim, as jovens desse país começaram a se desesperar. As mães e os pais rogavam pragas contra o rei, e as mulheres se escondiam, fugiam, não saíam mais das suas casas, e o medo dominou esse país. E todos, sem saber o que fazer, imploravam ao Criador dos céus alguma solução para essa crise. Esse vizir, responsável por matar as jovens, tinha duas filhas. Uma mais velha chamada Shahrazad e outra mais nova chamada Dinazad. Shahrazad, a mais velha, tinha lido livros de medicina, de sabedoria, tinha consultado a história e a crônica dos povos, tinha lido e entendido. Conhecia as palavras de toda a gente, desde os mais simples até os reis e sábios. Shahrazad, uma noite, chegou para o seu pai e disse assim: Pai, vou te contar o que anda afligindo meu peito. E o pai disse: O que é? Ela respondeu: Peço que me case amanhã mesmo com o rei Shahryar. Ou me converto num motivo de salvação para todos nessa crise que nos assola, ou morro e me acabo, me tornando assim igual a todos que morreram e se acabaram também. O pai, enfurecido, disse assim: Você é uma desajuizada. Por acaso você não sabe que o rei manda que eu mate a esposa dele toda manhã? E que, sendo um súdito obediente, dependendo dele para sobreviver, eu vou ser obrigado a obedecer e vou ter que te matar, minha filha. Por que você quer colocar a sua vida em risco? E ela disse: Deixa que me matem. É absolutamente imperioso. Se você não conceder minha mão em casamento, eu mesma subo até o palácio e digo que você não permitiu que uma mulher como eu se casasse com ele, se revelando assim avaro e mentiroso com seu mestre. É isso que você deseja? Então o vizir, se é o jeito, e subiu até o palácio, se prostrou diante do rei, beijou os pés diante dele, disse que naquela noite concederia a mão da sua própria filha em casamento. O rei não entendeu muito, perguntou como é que o vizir permitia uma coisa daquelas. O vizir disse que já tinha avisado sua filha e que não tinha jeito, que essa era a única saída. E o rei, muito feliz, então disse que trouxessem ela na noite seguinte. O vizir informou essas palavras para sua filha, que ficou muito feliz, começou a se preparar, começou a arrumar suas coisas, chamou sua irmã mais nova e disse assim: Irmãzinha, essa noite eu vou dar um jeito que te levem lá em cima até o palácio. E quando você perceber que a gente está quase dormindo, diz assim: Irmãzinha, me conta uma das suas historinhas. E Dinazad disse: Sim. Então, Shahrazad foi levada até o palácio, se casou com o rei, foi levada para a cama, e quando começou um jogo de carícias, ela começou a chorar, chorar, chorar. E o rei perguntou qual o motivo desse choro, e ela disse: Eu tenho uma irmã mais nova e gostaria muito de me despedir dela. Então Dinazad foi trazida para o palácio, se escondeu debaixo da cama, e quando percebeu que o rei já tinha satisfeito seu apetite na sua irmã, e que todos ainda estavam acordados, ela disse: Irmãzinha, me conta uma das suas historinhas com as quais a gente costumava atravessar as noites, porque não sei o que vai acontecer com você amanhã e gostaria de me despedir. Shahrazad disse: Se a permissão for concedida, eu conto. E o rei disse: Permissão concedida. Shahrazad, muito feliz, então disse: Ouça.
E eu hoje vim compartilhar uma história, assim, muito louca que eu ouvi outro dia e eu preciso compartilhar com vocês. Eu conheci um velhinho muito do danado que dizia que odiava essa ideia de morte. Ai, não, ele dizia, a vida é tão boa, ô dona Areta, como é? Não, não gosto disso não me venha com esse papo. E me contou que ele conseguiu enganar a própria morte. Vejam bem, ele disse assim, que outro dia ele estava aí, andando na vida, caminhando, leve e tranquilo, quando encontrou, de repente, uma fadinha. Sim, ué, uma fadinha, como todo mundo encontra, ele encontrou a dele também. Que olhou para a cara do velho, achou ele um cara legal e decidiu lhe conceder 3 desejos mágicos. O velhinho, esperto como era, lhe disse assim, ai, dona Fadinha, já sei o que eu quero. É o seguinte, quem sentar na minha caminha só levanta quando eu mandar. O segundo desejo é, quem sentar no meu banquinho só levanta quando eu mandar. E o terceiro é, quem entrar na minha sacolinha de moedinha só levanta quando eu mandar. A fada ouviu tudo, não entendeu porra nenhuma, mas ela tinha dito, fez um tchablum, barabá, e concedeu os pedidos pro velho. E logo a fada desapareceu. O tempo passou, a vida foi seguindo. O velho estava na sua casinha, quando de repente quem aparece? A Dona Morte. Ai, gente, o velho me disse que a morte era feia, horrorosa, gente, uma cara de caveira, um negócio monstruoso. A Dona Morte chegou, foi dizendo, velho, chegou a sua hora, eu vim te levar. O velho, muito tranquilamente, ele disse, ai, Dona Morte, seja bem-vinda, quanto tempo, hein? Dona Morte, chegou o meu momento, tá tudo certo, mas é o seguinte, dá uma sentadinha aqui na minha caminha. A senhora tá com uma cara tão cansada. Andou trabalhando muito, não é? Tô sabendo, Dona Morte. Sente aí, descanse, que eu vou só pegar as minhas coisas e já volto. A Dona Morte realmente estava trabalhando muito. Resolveu sentar na caminha do velho. E ficou presa. Tentou levantar uma vez, 2, 3, não conseguia, não estava entendendo nada. Falou, homem, o que está acontecendo? Estou presa nessa cama, homem, me tire daqui, não consigo sair. E o velho começou a gargalhar. Ai, Dona Morte, a senhora só vai conseguir sair daí se me deixar ficar mais 10 anos nesta vida. A morte, não, mamãe, imagina, não pode, ninguém vai ficar pra semente, o senhor tem que vir comigo, venha comigo, homem. E a morte, discutindo com o velho, tentava levantar, tentava e não conseguia. Quando percebeu que não tinha jeito, fez um gesto mágico e deixou o velho ficar por mais 10 anos. Os 10 anos se passaram, o velho festejou, brincou, gargalhou, mas 10 anos passam muito rápido, né, gente? E o tempo chegou, e lá veio a Dona Morte novamente para buscar o velho, já um pouco irritada, um pouco assim, com uma pulga atrás da orelha, falou, homem, voltei, 10 anos, venha, chegou a tua hora. O velhinho manteve a tranquilidade e disse, Dona Morte, mas já se passaram 10 anos, que loucura, não é mesmo? Como é louco o tempo. Eu vou com a senhora. Dá uma sentadinha aqui na minha... Não, homem, não vou sentar em lugar nenhum, não, que a última vez ela me pegou, não vou sentar em cama nenhuma. Tá bom, Dona Monte, eu vou aqui rapidinho dar uma olhadinha na janela. Você, se quiser, pode sentar aqui no meu banquinho, não tem problema nenhum. Não, não quero sentar, não. O velho fazia as suas coisas. A Dona Morte esperando. Ai, achou que não tinha problema nenhum, né? Foi dar uma sentadinha no banco do velho. Ai! Ficou presa novamente. E lá voltou o velho, gargalhando e gargalhando. Dona Morte, te peguei de novo. E a morte, ai, homem, me tira daqui, me tire daqui, meu homem, olha essa morte,
Dona Morte, a senhora está muito nervosa. Vamos fazer o seguinte: eu quero continuar nessa vida por mais 50 anos. Ai, não, 50 anos, a morte achou um absurdo. Imagina, ele já era velho, mais 50. Não, Nanina, não. Não, homem, não tem essa não. Venha comigo, chegou essa hora, eu vou sair daqui desse banco e eu vou te pegar, homem, eu vou te levar. Dona Morte, mas não vai conseguir mesmo. E o tempo passou, os dias foram passando, a Dona Morte irritadíssima discutindo com o velho, até que percebeu que tinha sido pega mais uma vez. Já estava muito irritada, o trabalho estava se acumulando. Ela resolveu deixar o velho e partiu-se embora. Eu volto daqui a 50, eu volto, e você não vai ter escapatória, homem. Passou-se o tempo, alegrias, festejos, conversações, tititis que o velho fazia por aí, curtindo a vida com seus mais 50 anos pela frente. Só que o tempo passa, né, minha gente? E se passaram mais 50, a morte voltou, determinada de que ela iria levar aquele velho. E já foi chegando e dizendo: homem, chegou o seu tempo, agora já era, não tem caminho, não tem banquinho, não tem nada, homem, venha comigo, que você vai comigo e é agora. O velhinho, bem dissimulado, foi dizendo: ai, Dona Morte, tá tudo bem. Realmente não tem mais nada para fazer por aqui. Eu vou me embora com a senhora. Ai, mas Dona Morte, a senhora me tira só uma dúvida. Fale, homem, fale logo, vambora. É que eu tenho um amigo meu por aí que ele me disse que a senhora nem é tão poderosa assim. O quê? Tá duvidando da morte, homem? Tá duvidando da própria morte? Tá doido? Não. Eu disse pra ele que a senhora era poderosa, mas ele me disse: imagina, ela não pode ser tão poderosa. Duvido que ela consiga ficar assim, ó, pequenininha, do tamanho de uma formiga e entrar numa sacolinha assim como essa. Oh, me pare de besteira, não me desafie, quer ver? A Dona Morte fez um gesto mágico e entrou na sacolinha do velho, que amarrou a sacola, prendeu a Morte lá dentro e, não satisfeito, pegou um fósforo e começou a queimar a sacolinha com a Dona Morte ali dentro, que não parava de gritar: homem, me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui, é sua morte, é sua morte, é sua morte, homem. Ai, Dona Morte. Peguei você de novo. E o homem não só prendeu a Morte, como ficava queimando a sacolinha, queimando a própria morte. Ai, que danadinho. Queimando a morte, menina, que não parava de gritar e espernear. Se passaram dias, meses, menina, anos o velho ali, ó, só sacaneando a morte. Até que ela percebeu que aquele velho era danado demais. Saiu da sacolinha, deixou o homem vivendo para sempre, nunca mais quis saber dele. Vocês acreditam? E foi assim que esse velho danado venceu a própria morte. Tudo começou quando um primo meu veio passar o fim de semana aqui em casa e eu não gostei nem um pouco. Não por causa dele, coitado, que eu mal conheci, mas por minha causa mesmo. Eu começava a crescer assim de uma forma meio que louca, estranha, por todos os lados. Braços e pernas enormes, uma voz que desafinava que nem pato, pelos errados por todo o corpo. Eu não queria ver ninguém. Então eu costumava passar horas caminhando pela praia, rolava pela areia, vez ou outra parava e pensava: pequeno monstro, pequeno monstro, ninguém te quer, ninguém te quer.
Uma mãe que tenta te convencer do horário que você deve ir na praia. Porque tem que ser o mesmo horário que todo mundo normal vai. Um pai que te olha como se tu fosse a criatura mais nojenta do mundo. Eu não queria que ninguém visse os meus braços enormes, as minhas pernas de avestruz, os meus pelos todos errados, a minha voz de pato grasnando. Eu só queria me esconder. O dia que era o dia de ele vir, saí de casa bem mais cedo, caminhei séculos pela praia. Pensei desertos, crateras. E aí eu vi sair uma lua cheia enorme. Ela era tão grande que eu tive a sensação de ver São Jorge e o dragão. Besteira. Coisa de criança. E aí eu vi despencar do céu uma estrela. Ela era tão grande que eu podia ouvir o chuá dela caindo no mar. E aí eu lembrei que eu podia fazer um pedido. Claro que eu já sabia que já era tarde para pedir que o meu primo não viesse. Então eu pedi apenas que ele não fosse um chato, que não enchesse tanto meu saco. Daí eu fui me distraindo com essas coisas pelo caminho. Quando eu percebi, já tinha anoitecido total. E eu ainda tinha de voltar para aquela merda de casa e para aquela merda de família. Quando eu cheguei, ele já havia chegado. Tava dormindo, coitado. Podre da viagem. Não que alguém tivesse me dito. Eu farejava o cheiro no ar. Nem bom nem ruim. Sabe, cheiro de gente recém-chegada de viagem? Então eu entrei. Lavei a cara. Lavei os pés no bidê. Tirei areia. Aí fiquei parada diante daquele espelho, repetindo comigo 1, 2, 3, 15, 20, 30 vezes. Pequeno monstro, ninguém te quer. Ninguém te quer. Eu sentia tanto ódio que eu nem conseguia mais comer. Daí eu parei naquele corredor, entre o banheiro e o quarto, que nem era mais meu. Abri a porta devagar, com cuidado para não acordá-lo. A luz da lua era tão forte, entrava pela janela, que nem precisei acender a luz nem nada para chegar até minha cama. E ele estava lá, dormindo, por cima do lençol, completamente pelado. Ele era grande, as pernas compridas que precisavam encolhê-las. A luz da lua batia e fazia refletir cada pontinha de cada pelo. Daí os meus olhos foram se acostumando com o escuro do quarto. Eu fui prestando atenção na sua respiração. Ele respirava. E eu respirava. Até que ficássemos no mesmo ritmo. Eu não sei porquê, mas de repente todo aquele ódio sumiu. O cheiro enjoativo dos jasmins que vinha entrando pela janela
a luz da lua que entrava, me dava uma sensação que eu não sei se era sono, não sei se enjoo, não sei se tontura, ou não sei se era aquele sentimento todo se transformando em algo que nem eu, ao certo, sabia o que era. E assim contou uma história, e o rei, curioso de saber a continuação dela, não mandou que matasse Sharazade de manhã. E assim a segunda, e a terceira, e a quarta, e 1001 noites. E assim as mulheres do reino pararam de morrer. E a crise, enfim, foi resolvida. 1001 noites. Essa é a história que eu contei.